todos os professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais um ATPC. Hoje a gente vai trabalhar Ciências Humanas. Meu nome é Paula, sou formadora aqui da EFAP. Nessa manhã aqui comigo temos a Carol. Bom dia, Carol. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né, para mais uma formação da TPC dos anos iniciais e hoje com essa temática que nos é tão preciosa, né, Paulinha? Isso, Carol. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre acolhimento e diagnóstico das aprendizagens em História e Geografia. Quem trabalhou aqui na pauta com a gente foi a Carol, né, a Carolina Canon, a Joyce, a Daniele e eu. Vamos rapidinho passar o vídeo do secretário, por favor. Alô, galera de Humanas, História e Geografia, é um prazer, eu que amo a área de Humanas, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A ATPC de hoje traz dois temas bastante importantes, né? Um deles, na verdade, é um tema que compõe duas coisas, mas é o acolhimento e o diagnóstico da aprendizagem em História e Geografia, né? E no retorno às aulas presenciais, obviamente que o bom acolhimento é sempre fundamental. Então, quando os nossos alunos não se sentem tão bem, obviamente a gente perde. Quando eles são muito bem recebidos, a gente vai tornando eles cada vez mais envolvidos com a escola e, consequentemente, mais colaborativos em sala de aula e com mais participação junto a professores e os próprios colegas. Isso vai refletindo diretamente no desenvolvimento da turma e as aulas vão ficando cada vez mais prazerosas. E, obviamente, isso é fundamental. E, para além da recuperação das nossas aprendizagens com o acolhimento, também é essencial o aprofundamento nas habilidades do atual ano ou da série que os alunos estão. E isso é fundamental neste momento de retorno pós esses últimos 2 anos que nós tivemos. E com esse objetivo, a TPC de hoje vai discutir exatamente isso, estratégias de avaliação diagnóstica, assim será possível que levantemos informações essenciais para a construção de um plano de trabalho que vai atender às necessidades de cada um dos nossos estudantes. São muitos temas importantes da recuperação ao acolhimento, tudo isso a gente precisa trabalhar muito, são temas que serão recorrentes ao longo do ano. Muito, muito, muito obrigado, aproveitem esse ATPC e até a próxima, galera. De volta, né? Vamos dar continuidade aqui para o nosso ATPC. Então, os objetivos do nosso encontro hoje, nessa nossa manhã, para quem está assistindo de manhã, né? Lembrando que o nosso ATPC é assíncrono hoje. Então, os nossos objetivos são refletir sobre a importância do uso de estratégias de acolhimento para os estudantes, retomar os principais pontos sobre avaliação diagnóstica a partir das habilidades essenciais dos componentes de História e Geografia para ações do planejamento. Bom, nosso percurso formativo hoje, né, a gente vai começar com uma sensibilização, a gente vai falar sobre estratégias e importâncias do acolhimento, o diagnóstico de aprendizagem e a gente vai passar as orientações para o desdobramento aí na escola. As competências que vamos abordar, né, a gente vai tratar hoje as competências gerais, a número 1, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade democrática, justa e inclusiva. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito aos outros e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, cultura, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza.
Bom, as habilidades, só lembrando que esse material ele vai ficar disponível no repositório e o nosso tempo de ATPC tem sido mais curtinho, então eu só vou ler quais são as habilidades, eu só vou dar os indicativos e depois vocês podem consultar as habilidades no material que vai estar disponível no repositório. Então, as habilidades de hoje, a gente tem a EF01, HI01, a EF02, HI06, a EF01, GE01 e EF02, GE06. Nesse primeiro momento, né, como a gente vai estar trabalhando hoje de modo assíncrono, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa sensibilização e a gente vai deixar uma questão aí para fazer uma reflexão. Então, a gente vai tirar 3 minutinhos aqui do nosso tempo e vamos refletir sobre a questão que a gente vai colocar aqui, né? Se quem tiver o caderninho de bordo, anota, né? E a gente vai continuar a nossa discussão depois. Bom, de qualquer maneira, né? Vamos refletir um pouquinho, né? Pensando nos nossos objetivos hoje, né? E vamos pensar de que modo os componentes curriculares de História e Geografia que contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes nos anos iniciais. Vamos dar 3 minutinhos aí para essa reflexão. Daqui a pouquinho a gente volta.
Oi, gente, estamos de volta. Espero que vocês tenham dado tempo aí de vocês despertarem, né, para nossa reflexão, para nossa proposição de hoje, da formação de hoje, tá? Então, assim, de maneira bem rápida, né? Obviamente que vocês vão levar em consideração a realidade, né, da sua turma ou da sua comunidade escolar, mas, assim, o currículo paulista e a temática da formação de hoje primam, né, levam em consideração, uma das prerrogativas é o desenvolvimento integral, a educação integral dos estudantes, né? Por isso, afirmar o compromisso com o acolhimento, né, e firmar o compromisso com as dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural dos estudantes, ou seja, trabalhar o conhecimento, né, os objetos de conhecimento, ou até mesmo conceitos que pertencem à área de História e Geografia, significa também voltar os olhos dos estudantes para o meio, para o espaço, onde eles estão vivendo, enfim, transitando. Então, é importante nesse sentido também. Ademais, a gente pode citar como exemplo, né, as competências socioemocionais, que podem potencializar esse trabalho a partir dos componentes de História e Geografia, tá? Então, a abertura ao novo, né, dos aspectos da abertura ao novo é exatamente essa capacidade, curiosidade para aprender, né? Esse espírito de investigação, investigativo, e o engajamento com os outros. Dentre os muitos aspectos, a gente pode destacar o entusiasmo e a assertividade, tá? Pensar em práticas, né, que levem em conta o desenvolvimento pleno da criança é essencial, gente. Principalmente agora, no início do ano, que a gente sabe que a gente está recebendo os estudantes de uma maneira, alguns deles com a saúde emocional bastante abalada, né? Para não entrar no mérito do cognitivo, né, dos nossos pequenos principalmente. Então, assim, é importante, esse momento de acolhimento, ele é fundamental, tá bom? E ele vai potencializar não só com História e Geografia, mas com outros componentes, mas especificamente com esses dois, esse acolhimento vai fazer ele voltar o olhar para o meio, né, para o ambiente no qual ele está inserido, certo? Então, vamos lá, gente. Podem passar o slide para mim, por favor. Isso. Então, conforme a gente foi falando aqui, né, enfim, e já tratamos na semana anterior também, né, para o componente curricular de ciências, né, nós vamos aprofundar um pouco mais a nossa discussão acerca do próprio acolhimento, tá? Tendo em vista que nos anos iniciais as crianças vivenciam mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em suas relações consigo mesma e com os outros, né? Fora o mundo à sua volta, né? Para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes, nós formadores, enfim, nós professores, a gente deve olhar para o todo, né? Para o desenvolvimento integral dessa criança. Dessa forma, o acolhimento, ele torna-se essencial e eu diria estruturante, tá? Para que os estudantes possam plenamente se desenvolver, né? E ele deve ser realizado não só no início do ano letivo, tá, gente? Mas ao longo de todo o ano, né? E até passar a ser uma prática pedagógica da própria escola, da própria comunidade escolar, tá? Acolher significa apoiar, amparar. O acolhimento aproxima as pessoas, estabelece conexões e vínculos baseados na confiança. Acolher é mostrar-se aberto ao outro e permitir que ele também se abra, tá? O ato de acolher se relaciona à presença e possibilidade pelo que há de mais simples. Um olhar, uma palavra, um gesto de incentivo, tá? Essas palavras não são minhas, essas palavras são do Damasceno. Então, só para realmente exemplificar para vocês como
como que se desencadeia esse processo, esse efeito, né, cascata do acolhimento, tá? Então, volta o slide para mim, por gentileza. Isso, então, assim, ele serve para a gente ter um termômetro das expectativas dos estudantes sobre o futuro, seu próprio futuro, né? Ele serve também para nutrir conversas e compartilhamentos sobre os sonhos, tá? Gerar vínculos por meio de suporte pedagógico e contato com o coletivo, tá? Isso pode desencadear e certamente desencadeará o desenvolvimento e o autoconhecimento, tá? Vai tornar o ambiente mais acolhedor e seguro, né? E diminuir o contexto propício para a prática do bullying, né? Diria até não só do bullying, mas do racismo, tá? Ou, enfim, da xenofobia, se for o caso. E ele também propicia a gente aprender a lidar com os medos e frustrações, tá? A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, certo? Então, pode passar o slide, por gentileza. Isso. Então, gente, agora a gente está falando de vamos trazer algumas estratégias de acolhimento, tá bom? Então, a gente tem uma situação aí, né? Que é um exemplo, tá? É uma sugestão, vocês podem usar se vocês quiserem, se vocês não quiserem, enfim, fica a critério de cada um, tá? Mas é importante a gente pontuar que no processo de acolhimento, o estudante tem a possibilidade de refletir sobre si mesmo, né? E não só sobre o seu sujeito, né? O seu ego, mas sobre os seus planos, os seus sonhos, as suas metas e suas relações com os outros, tá? Em ciências humanas, né, em história e geografia, que a gente está abordando aqui nessa formação, os objetos de conhecimento das unidades temáticas de geografia e história possuem um alinhamento teórico-metodológico ao longo de todo o ensino fundamental, tá? Então, por isso que a gente pode observar, especificamente nos anos iniciais, que na unidade temática de geografia, por exemplo, o sujeito e o seu lugar no mundo, tá? E as unidades temáticas de história, mundo pessoal e meu lugar no mundo, e mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo, tá? E a unidade temática, o lugar em que vive, tá? Essas unidades, elas priorizam os estudos, tá? A partir do lugar de vivência, né? Das crianças, dos estudantes. Então, são unidades que a gente selecionou aqui para que o estudante consiga se perceber nesse papel, tá? Então, pensando nos componentes de história e geografia, como estratégia de acolhimento, pode ser realizada uma roda de conversa, por exemplo, a partir de um estudo de caso, tá? Em que os estudantes podem refletir sobre seus atos e também se colocar no lugar do outro, né? Exercitar a empatia, certo? A partir do seu próprio lugar de vivência e das relações que ele mesmo estabelece com os demais, tá? Então, a gente vê aí uma situação, né? A professora Lúcia está explicando a matéria. Pedro percebeu que está sem borracha. Sem pensar, gritando para o colega Gabriel, que está do outro lado da sala, pede a borracha emprestada. Agora responda, né? Pedro agiu respeitosamente? Vocês podem propor, né? Pode ser uma questão disparadora para os estudantes refletirem sobre as próprias atitudes ou atitudes dos colegas, enfim, a partir desse lugar do Pedro, né? Dessa persona do Pedro, certo? E aí, provavelmente, eles devem responder que não, né? E, na sequência, a atividade pede para que eles digam, né? Como que o Pedro deveria ter agido, tá? Outras questões que vocês podem levantar também a partir dessa situação por que o Pedro não agiu de forma respeitosa, né? Fazer as crianças refletirem sobre a atitude do Pedro propriamente dita. E como você se sentiria se fosse o Gabriel, né? Ou, enfim, qualquer outra pessoa que estivesse aí no trajeto, né? Qualquer outro colega de sala que estivesse no trajeto do grito do Pedro, por exemplo, né?
Enfim, gente, essa atividade ela pode também favorecer, né, a discussão sobre os combinados iniciais, que é uma prática extremamente comum nos anos iniciais e importante também, tá? Então, eles podem refletir sobre esses combinados, né, participar ativamente da elaboração e desse acordo tácito que será estabelecido ali no início do ano letivo, certo? Bom, então, passando aí, no início do ano letivo a gente vai, em busca, né, dessa formação integral, a gente vai em 2 etapas, digamos assim, né? Conhecer o perfil socioemocional dos nossos estudantes e o processo de suas aprendizagens, ou seja, em qual nível de proficiência ele se encontra, né? Como que está o repertório, se ele tem um repertório vasto ou não, né? Enfim, pensar em todo esse aspecto que envolvem todas essas aprendizagens, tá? E pensando nas habilidades cognitivas que ele desenvolveu e que ainda precisa mobilizar. Tá? Nesse sentido, o diagnóstico da aprendizagem no início do ano letivo é de fundamental importância. Então, a gente tem aí no slide uma balança, né, que exatamente é o movimento que vocês vão ter que fazer, que é no acolhimento, né, que é o que se propõe o acolhimento é isso. Nós, educadores, nós vamos pesar os aspectos socioemocionais dos estudantes, em contrapartida, os aspectos cognitivos, que são propriamente os níveis de proficiência das aprendizagens, tá? Lembrando que os aspectos socioemocionais são decisivos, tá? Para o desenvolvimento cognitivo, dos aspectos cognitivos no processo de ensino-aprendizagem também, tá, gente? Por isso que a gente diz que eles são indissociáveis, né, Exatamente. Carol? A gente não pode pensar em um em detrimento do outro, Isso. né? Eles caminham juntos, lado a lado, o tempo todo. Exatamente. Existem pesquisas incontáveis que já fazem essa associação, né? Uma criança que não tem um socioemocional equilibrado, digamos assim, ou nesse processo de equilíbrio, tem muito mais dificuldade de aprender, né? Bom, então, gente, um planejamento das ações, aí o próximo slide, só para a gente ir caminhando para o final aqui, tá? Então, a primeira coisa é identificar a realidade, né? O segundo estágio é observar o desenvolvimento dessas habilidades, tá? E, por último, definir quais ações traçar, tá? Esse é um caminho aí que a gente traz como sugestão para vocês planejarem não só as ações pedagógicas, tá? Mas qualquer forma de intervenção aí no processo dos estudantes, tá certo? Bom, Paulinha, e como que a gente vai fazer esse desdobramento? Só para, né, lembrando que o material está disponível no repositório e ele é de extrema importância que vocês consultem ele, porque ali a gente dá os indicativos, dá as referências, né, para que o momento seguinte do ATPC seja proveitoso, né, principalmente nesse momento de reflexão dos professores e professoras, né. A gente vai deixar aqui uma sugestão para aprofundamento do tema primeiro, né, esse trabalho da professora Ana Ferreira, se chama História e Geografia, uma visão crítica sobre o mundo. Ele está disponível ali no Nova Escola. Tem o link ali para a gente acessar o material, tá? E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o desdobramento, né? Então a gente tem esses 25 minutos juntos aqui e agora a gente tem os 20 minutos, né? Nesse momento aí de reflexão. Então pensando nesse desdobramento, né? A gente propõe aqui duas questões, né? Referente ao diagnóstico e referente ao planejamento. A princípio a gente vai lá, né? Como realizar a sondagem e o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes a partir das habilidades essenciais de cada ano. E, para o planejamento, vamos fazer a seguinte reflexão. Como realizar o planejamento das aulas a partir de diagnóstico das habilidades essenciais nos componentes de História e Geografia, né? Então, usa lá o material que a gente colocou aqui para aprofundamento, né? E essa primeira conversa que a gente teve aqui. A gente tem aqui na frente as referências, né, do material usado para a preparação desse ATPC. E a gente vai agora, né, para esse momento de desdobramento. Eu vou aqui já me despedindo de todos, né? Na próxima semana a gente continua com as nossas sequências de ATPC. Carol. Obrigada, Paulinha. Obrigada, professores e professoras. É sempre muito produtivo para a gente. Eu sempre aprendo muito estando aqui com vocês. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.